Amém? Você é um bem-aventurado, né? Porque você veio, né? E o Senhor tem algo para ministrar no nosso coração. E eu estou muito feliz, estou que nem o Cristo, aleluiado, né? Motivado pelo que o Senhor está fazendo. Poder do nome de Jesus. Poder do nome de Jesus é maravilhoso, é tudo que nós precisamos, sabe? E domingo falamos um pouco sobre isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Eu vou estar lendo na NVI, se você não tem a NVI, vai ser projetado aqui. É um texto muito, muito maravilhoso, e eu gostaria de compartilhar com os nossos irmãos esse texto ao qual o Senhor quer falar conosco. Amém? A minha irmã vai tirar uma foto aqui. Aleluia. Já tirou, né, irmã? Obrigado. Não gosto de sair falando, a irmã Natália que sabe, né? A irmã Natália é nossa líder. Queridos, carta do apóstolo Paulo, né, aos Coríntios. É uma carta maravilhosa. O Cris já leu ali na segunda carta, né, um texto também. Eu amo essa graça que foi liberada sobre nós, né? E ali onde Cris leu, ele estava falando da alegria, da graça que eles tinham recebido de poder participar. Imagina, poder participar da assistência aos santos. Os santos, quem são os santos? Aponte para você. Diga, eu sou santo. Porque a Bíblia diz que nós somos santificados pela fé em Jesus Cristo. Nós somos santificados. Então você é um santo. Às vezes eu brinco com a minha esposa lá, ô santa, né? Às vezes ela acha que eu estou pegando o pé dela, mas não. Santificada ela foi pelo poder do nome de Jesus. Nós somos. E isso é uma graça. Uma graça que nós realmente não merecíamos. Mas aprove Deus escolher eu e você. Amém? E esse texto que eu queria ler está no capítulo 2, versículo 1 em diante. Eu nem sei quantos versículos eu vou ler. A princípio vou ler 2, 3, 4 versículos. Diz assim, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 em diante. Na NVI, diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Preste atenção na ida de Paulo. Como ele vai no meio dos coríntios. Os coríntios, homens cheios de graça, cheios de dons, uma igreja tomada pelos dons. E ele diz que decidiu nada saber entre eles. Não quero saber nada entre vocês, a não ser Jesus Cristo. Olha só, a fonte ele queria saber. Porque Jesus Cristo é a nossa fonte. Jesus Cristo é que nos deu o poder. Foi Jesus Cristo que nos liberou o Espírito Santo. Ele diz, eu vou, porque convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá sobre vocês. Então, queridos, Paulo tinha essa compreensão, e ele diz, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Feche seus olhos. Pai,
nós estamos aqui justamente na dependência de Ti, Espírito Santo. Na dependência da Tua graça, na dependência de uma revelação maior daquilo que o Senhor é, de quem o Senhor é, como o Senhor age. Nós queremos, Espírito Santo, que o Senhor revele no coração de cada um dos nossos irmãos nessa noite. Revela a Tua vontade, revela o Teu querer, revela os Teus propósitos, Senhor, nessa noite. Os propósitos do Teu coração. Nos instrui, Senhor. Nos instrui, querido Espírito Santo. Revela-nos a Tua vontade, o Teu querer, para que nós venhamos andar, Senhor, na Tua dependência, debaixo da autoridade do Teu Espírito Santo, Pai. Nós clamamos no poder do nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor Deus, que o poder do nome de Jesus seja revelado nessa noite, através da Tua palavra. Por isso te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Me chamou muita atenção, porque muitas coisas às vezes a gente quer fazer, a gente quer se preparar, a gente quer estudar, a gente quer fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, tudo coisas maravilhosas, eu amo isso. E incentivo os meus discípulos e os meus irmãos, as nossas irmãs, que eles se preparem, se busquem o conhecimento, porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala que é para nós crescer na graça e no conhecimento. Mas aqui, ele diz para nós crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele vai para os coríntios, eu imagino a inquietação que deve ter vindo no coração dele. Porque ele não ia chegar nada menos diante de uma igreja dotada de dons, dotada de vários dons, de todos os dons. E o que o apóstolo Paulo faz? Ele se dedica a buscar Jesus. Eu quero saber o que tu, Jesus, tem para mim falar. Eu quero saber qual é a mensagem que eu vou falar lá. E essa sabedoria, esse procedimento, esse poder, só vem dele. Nós, queridos, homens, humanos, com grandes falhas, poderíamos dizer, fomos escolhidos por esse nome, que Paulo decidiu a buscar. Ele diz, decidi nada saber entre vocês, senão Jesus Cristo, e esse crucificado. O apóstolo Paulo, ele fala, na carta aos Romanos, sobre a importância de nós viver essa fé ajustada na liderança, no poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele clareia muito isso. E eu acho muito legal o capítulo 8, versículo 26 e o 27. Poderia projetar para mim, irmão Rodrigo, esses dois capítulos? Romanos 8, 26 e 27. É interessante porque aqui Paulo, é um texto que nós usamos muito ele. Que Paulo diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Intercede pelos santos, por nós, de acordo com a vontade de Deus. E domingo eu falava
de nós ter essa dependência do poder do nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele trouxe muitas instruções aos discípulos, aos apóstolos, a respeito da sua partida, como nós deveríamos nos comportar. E aqui, Ele diz para nós buscar a ter a revelação, a ter a compreensão do que o Espírito Santo quer nos dizer. Eu gostaria de dar sequência nessa leitura aqui que eu comecei, do capítulo 2, para que nós entendêssemos melhor a importância do Espírito Santo, das suas revelações na nossa vida. E a partir do versículo 3 ele diz: entretanto, falamos da sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, diz Paulo, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que andemos, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque estas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Veja bem, é uma afirmação que nós temos essa mente. E esse Espírito é que traz para nós entendimento, para nós vencer as ações e os ataques do adversário contra nossas vidas. Muitas vezes o homem, quando não é espiritual, ele luta na sua força. E é uma das piores coisas que existe. Domingo, nós podemos entender o poder que Jesus nos deu para nós enfrentar as lutas, o nosso adversário, o próprio capeta, se dá para nós dizer. Nós temos o poder. O Senhor diz que Ele nos deu poder, e o Cris citou ali, eu gostaria de ler Mateus
primeiro, 28, 18 a 20, e depois Marcos 16, 15 a 18. Primeiro, vamos ver Mateus, para nós caminhar um pouquinho nesse poder do nome de Jesus. Mateus diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. A primeira coisa que nós temos que entender, que essa autoridade que Jesus recebeu, Ele transmitiu para nós. Lucas 24, 46, ele diz que Ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Ele diz: eis que eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai. No versículo 19, ele diz então: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja bem, para nós ter essa companhia, eu cheguei à conclusão um dia com um discípulo meu, que a pessoa que não obedecer esse mandamento de Jesus, de fazer discípulo, ele pode não ter nem a salvação. Poderá chegar a não alcançar a salvação. Porque o Senhor, Ele nos deu um poder para nós viver debaixo dEle. E para nós fazer as obras dEle. Mas se nós não fizermos essa obra, essa tarefa que o Senhor nos deu, uma das coisas que nós vamos ficar é vulnerável para os ataques do adversário. E Marcos 16, 15, ele segue dizendo o que nós poderíamos fazer nesse poder. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois, só até ali, irmão, só até ali, só até o 18. Veja bem, uma das coisas mais lindas que nós podemos ver, é usar o nome de Jesus. O nome que foi nos dado para nós usar. O nome que nós podemos orar em o nome de Jesus. Nós podemos primeiramente começar orando pela nossa casa, abençoando a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo. Nós podemos começar fazendo primeiro na nossa casa. Mas com esse nome nós podemos orar por enfermos. Nós podemos orar por pessoas que estão possuídas por espíritos imundos. E esses espíritos imundos, eles têm que se submeter quando nós usamos o nome de Jesus. Há um processo. Precisamos ter a intimidade do Senhor. Precisamos ter o temor do Senhor. Porque uma das coisas que é muito importante é que se nós não tiver o temor de Deus, nós não vamos ter sabedoria e nós não vamos ter a intimidade do Senhor. Salmos 25, ele diz, esses dias nós estávamos no GC ali em casa e a minha esposa destapou esse texto, foi muito legal, porque eu fiquei analisando quantas coisas a gente perde por às vezes não conhecer bem a palavra de Deus, por não ter intimidade com a palavra de Deus.
E aqui, o versículo 10 em diante do Salmo 25, diz assim: todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que os cumprem. Veja bem, são amor, né, e fidelidade para os que o cumprem. Os preceitos da sua aliança, para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do seu nome, Senhor, perdoa o pecado que é grande. Quem é o homem? Acho que eu estou lendo, é 26, perdão, queridos. Eu estou lendo o capítulo 26. 25, e é o 26. Deixa eu me ver aqui. Não, é esse mesmo, perdão. Por amor do teu nome, Senhor, versículo 11. Perdoa o meu pecado que é tão grande. E quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá na prosperidade. Os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia, esse versículo que eu queria dizer. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Veja bem, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Provérbios 3 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós quisermos ser sábios, precisamos temer a Deus. E para temer a Deus, nós temos que ter uma aliança para andar debaixo da vontade do Senhor. E aí nós podemos usar o nome do Senhor. Aí nós podemos começar a andar debaixo da autoridade, debaixo do poder do nome de Jesus. João, capítulo 15, versículo 7, ele diz que se as minhas palavras permanecerem em vós, se vocês permanecerem em mim, pedirão o que quiserem e vos será feito. Há uma aliança feita daí. Eu permaneço em Deus, e as palavras dele permanecem em mim. Eu posso pedir o que quiser e me será feito. Você pode. Amém? Deus te dá o poder. Quando você tem uma aliança, você pode usar o nome de Jesus. Você pode. Você tem poder para usar o nome de Jesus. Quando o Senhor Jesus está assunto aos céus, em Atos capítulo 4 em diante, ele começa a declarar isso, mas no versículo 8 ele diz: mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mas havia necessidade de nós permanecer. Jesus diz que quem permanece nele, esse dá muito fruto. João capítulo 15, versículo 4. Porque sem mim nada poderão fazer, disse Jesus. Então nós precisamos conhecer o poder do nome de Jesus. Ter uma aliança com Jesus. Para poder usar o seu nome. Para conhecer a sua intimidade. Hoje cedo nós estávamos orando aqui. Aliás, eu estava sozinho enquanto isso. Depois chegou os outros irmãos que estavam orando. Eu estava sentindo um júbilo muito grande. Porque quando eu saí de casa, me veio uma alegria, sabe? E eu coloquei uma música aqui no meu celular. E depois o Du chegou, colocou uma outra. Mas eu estava ali jubilando o que Deus estava fazendo, sabe? E foi tão gostoso essa manhã aqui. Porque depois o Senhor trouxe uma palavra tão importante para nós no final do nosso encontro,
de oração que mexeu com nós, mexeu com o nosso coração. A necessidade, queridos, que nós conheça o Deus verdadeiro, o Deus de amor, o Deus que leva o amor dentro de nós e lança de nós todo medo, toda preocupação. Há muitas pessoas hoje presas pelo medo, pelo engano, pela distração, porque ainda não está aperfeiçoado nesse amor. E eu sentia um gozo tão grande, sabe? Orando, né? E comecei a pensar, né? A nossa cidade está sendo alcançada por causa da oração da igreja. O nosso município está sendo alcançado. Muitas famílias estão sendo alcançadas pelo poder do nome de Jesus. Por quê? Deus disse na sua palavra que nós somos profeta. E eu creio que eu sou profeta. E eu creio nesses profetas aqui também. Eu creio que você é um profeta. Amém? Eu creio. E eu recebo a palavra que vem dos meus discípulos, porque eu sei que são profetas. Deus disse, se Deus disse é verdade. E eu pensei, como nós estamos fazendo a diferença na cidade, no município, no estado, no Brasil nós oramos. Nós temos uma equipe de intercessores orando. E aí Deus trazia no meu coração o quanto nós estamos alcançando, quantas pessoas estão sendo alcançadas pelo poder do nome de Jesus. Esse nome, né, que nos escolheu. Eu gostaria de citar aqui alguns versículos. João 15, 16, Evangelho de João 15, 16. Vai abrindo para mim, irmão Igor, faz favor. Irmão Igor, irmão Rodrigo. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Veja bem, Jesus te escolheu. Você foi escolhido, queridos. Pedro diz que nós somos eleitos do Senhor. Eu vejo que tem pessoas que gastam fortunas para tentar se eleger por um cargo de vereador, de prefeito, de deputado, de senador. Gastam fortunas e não se elegem. Nós fomos elegidos. Nós somos uma geração eleita. Uma raça escolhida por Deus. Aqui, ele diz, vocês não me escolheram, mas eu o escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Precisamos entender o poder do nome de Jesus. Precisamos estar ligados no nome de Jesus. Jesus expressa a importância de nós estar ligado em Jesus. Porque ele diz que se nós não estiver ligado em Jesus, nós seremos cortados e jogado ao fogo e queimado. É necessário que nós permaneça. Coloque aqui, João 15, 3, para mim, faz favor. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Pode seguir. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não poderão dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca.
Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Veja a importância de nós estar em Jesus, de nós permanecer em Jesus, porque, como eu li ali, Paulo, ele tinha tomado uma decisão, ele diz: pois eu decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Mas muitas vezes nós se afastamos de Jesus, nós não temos essa ligação com Ele, ou fizemos essa ligação e às vezes o abandonamos. Eu quero dizer uma coisa aqui para os líderes de GC, os anfitriões, os discípulos e os discipuladores, no qual eu me incluo. Se nós, queridos, não permanecer como discípulos, como os discípulos permaneceram, nós seremos como esses ramos que serão cortados e lançados fora. Tais ramos secam. Jesus é a fonte. Aleluia. Jesus é a fonte, queridos. É a fonte onde nós podemos nos abastecer. Se nós estiver nele, podemos pedir o que quiser. Temos autorização. Temos uma procuração, como falei domingo. Essa procuração, queridos, é uma coisa muito poderosa. Quando a gente passa uma procuração para alguém, a gente dá poderes. Jesus aqui nos delegou poder. E em Atos 1:8 ele diz: eis que eu vos dou poder. O poder é o Espírito Santo do Senhor. Quando ele estava indo, João 14, ele fala que ia para o Pai, porque se ele não fosse, o Consolador não viria. E você, que está liderando um GC, que está cuidando de discípulos, que está sendo discipulado, que está recebendo o GC na sua casa, nós precisamos ter um entendimento de quem é Jesus. Temos que decidir nada mais saber a não ser Jesus Cristo e a sua vontade. E a vontade dele nós lemos em Mateus, a grande comissão: vão, façam discípulos. E primeiro ele diz: todo o poder foi-me dado. Portanto, ele diz: vão e façam discípulos. O Senhor Jesus tinha dado muitos ensinamentos antes dele dizer: portanto, vão e façam. A importância de nós andar numa aliança com Jesus. A importância da obediência. A importância de permanecer. São coisas que vão fazer nós se tornar pessoas bem-sucedidas. Eu tenho sentido isso no meu coração. E aqui eu quero encerrar. Uma coisa que me chama muita atenção é que quando a gente entra numa aliança verdadeira, há coisas que também nós precisamos deixar, para que nós alcancemos outras coisas. Ninguém recebe o novo se não deixar o velho para trás. Ninguém recebe um vinho novo em odres velhos, disse Jesus. Se nós quisermos, e eu quero, e eu oro para que você queira também ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos aceitar a proposta de Jesus. Nós precisamos aceitar a recomendação de Jesus. Nós precisamos aceitar a ordem do Senhor Jesus. E a primeira coisa que Jesus começou a dizer para nós foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento é que vai trazer transformação.
O arrependimento é que vai trazer mudança na nossa casa, na nossa vida. O arrependimento é que vai levar nós a começar a ser pessoas frutíferas. É necessário que nós entre na proposta de Jesus para que nós produza fruto. Porque sem frutos nós seremos cortados. Eu queria te convidar a ficar em pé. E queria dizer para você o seguinte, que o Senhor Jesus, Ele faz um convite para nós aprender. Mateus 11:28, Jesus disse: vinde a mim todos vocês, os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Na verdade, a maior dificuldade nossa é ir até Jesus. Entregar aquilo que nós estamos carregando, que às vezes está tão pesado, que está trazendo tanto desgaste na nossa vida, para que nós aprenda com Ele. E depois Ele diz: e vocês acharão descanso para as vossas almas. Projeta para mim aí 11, 28, 29 e 30, Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu tinha lido invertido. Olha que lindo. A proposta de Jesus é nós ir até Ele e aprender com Ele. Por quê que Jesus se tornou esse modelo? Por causa da sua humildade, da sua submissão, da sua obediência. A obediência, tempo atrás eu preguei uma mensagem aqui, obediência total. É tão difícil de nós ter uma obediência total. Porque às vezes nós queremos fazer algumas coisinhas ainda da nossa carne. Mas Jesus diz que é para nós ir para Ele. Não é para nós ir para lado nenhum. Não é para nós ir para o fulano, para o cicano, para o beltrano. Paulo diz: pois eu decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo. Aleluia. É uma coisa linda, queridos. Nós já conhecemos esse caminho, o TSD, o momento de comunhão, de oração. Mas parece que é tão difícil nós viver isso. Parece que ainda está tão longe. Mas eu quero dizer, queridos, é possível. Amém? É possível, é totalmente possível. Você pode, nós podemos. O Senhor nos escolheu para nós sermos árvores frutíferas. Amém, queridos? Você recebe essa recomendação de Jesus? Eu recebo. Eu quero aprender com Jesus. Eu quero descobrir tudo, que nem diz Paulo, o que Jesus tem para me dizer, para que eu possa ser semelhante a Ele. Eu quero. E nós podemos. Vamos orar. Senhor Jesus, é tão importante nós ter essa intimidade do Senhor, do Teu poder, do Teu nome, da Tua comunhão. Nós queremos, Senhor Jesus, que essa seiva do Senhor, ela flua nas nossas vidas, através das nossas vidas, que nós possamos ser árvores, Pai, que possamos enxertar outras árvores, pessoas que vão ganhar outras pessoas, discípulos que vamos fazer discípulos, líderes que vamos formar outros líderes. Senhor, ensina-nos, Senhor Jesus,
Nos capacita pelo Teu poder. Nos capacita pela Tua graça, Senhor. Oh, Senhor, o Senhor já nos escolheu. O Senhor já nos chamou do mundo. O Senhor já nos fez um convite: vinde a mim. Oh, Deus, que nós possamos nessa noite sair daqui, Senhor Jesus, com o entendimento que tudo o Senhor já preparou para cada um de nós. Ensina-nos a ser obedientes, Pai. Nos capacita pelo Teu Espírito Santo. Nos dá revelação, nos dá entendimento da Tua vontade, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter GCs cheios da Tua unção, Pai. Aonde vem acontecer salvação, cura, libertação, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo aqui os nossos anfitriões, os nossos líderes de GCs, os nossos líderes de setores, Pai. Os nossos discípulos, Senhor. Que todos nós possamos produzir frutos, Pai. E frutos que glorifiquem o Teu nome. Nós Te agradecemos porque nós temos autoridade. O Senhor nos deu. O Senhor nos deu o poder. O Senhor nos deu do Teu Espírito. O Senhor nos deu da Tua graça, da Tua unção. Por isso nós Te agradecemos nessa noite. Preenche o nosso coração com o Teu querer, com a Tua vontade, Senhor Jesus. Que nós possamos Te receber plenamente, Deus, em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que a Tua igreja seja selada por essa unção, por essa aliança e por esse poder. Em nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Você recebe isso?